Todo dia, quando eu chego no meu consultório de manhã cedo, antes mesmo de ligar o computador, eu já sei que tem alguém na sala de espera que demorou meses, às vezes anos, para finalmente marcar essa consulta. Não é exagero. É uma coisa que eu observo há mais de 15 anos como urologista e que nunca deixa de me impressionar. A pessoa entra, senta na cadeira do outro lado da minha mesa, olha para mim por alguns segundos sem dizer nada, e então começa com uma frase que eu já ouvi centenas de vezes em variações diferentes. A frase é sempre alguma versão de "eu sei", que provavelmente é bobagem, mas... E aí vem o que ela veio me contar. O que ela passou semanas reunindo coragem para falar em voz alta. Tem um caso específico que ficou gravado na minha memória de um jeito que eu nunca consigo esquecer completamente. Seu Antônio, 68 anos, aposentado, homem que trabalhou a vida inteira numa empresa de engenharia. Criou 3 filhos, nunca faltou um dia de trabalho por doença. Ele entrou no meu consultório com aquele jeito de quem não gosta de pedir ajuda. Ombros levantados, queixo firme, a mão no joelho como se estivesse numa reunião de negócios. Me disse que estava lá porque a filha tinha insistido muito, que ele mesmo achava que era frescura, que provavelmente era só a idade mesmo. E enquanto ele falava, eu ia notando detalhes que ele não percebeu que estava me contando. O copo de água que estava vazio na minha mesa, ele recusou quando a recepcionista ofereceu antes de entrar. A calça escura num dia de 30 graus. A forma como ele ficou levemente desconfortável quando mencionei que a consulta poderia durar 40 minutos. Quando eu finalmente perguntei como estava o sono dele, ele fez uma pausa longa. Disse que estava acordando umas 3, 4 vezes por noite para ir ao banheiro. Fazia uns 2 anos. Nunca tinha contado para ninguém, nem para a esposa. Dizia que ia ao banheiro quando ela perguntava se estava tudo bem. Ela aceitava a resposta e voltava a dormir. E ele ficava ali, na escuridão do corredor, de pé, olhando para o espelho do banheiro às 3 da manhã, pensando que aquilo era só o preço de envelhecer. Eu sou o Dr. Bruno Pérez, urologista com especialização em saúde do assoalho pélvico em pessoas acima de 50 anos, e eu preciso te dizer uma coisa que o seu Antônio não sabia naquela tarde no meu consultório. O que ele estava vivendo não era envelhecimento normal. Era um sinal. Na verdade, eram vários sinais ao mesmo tempo, e nenhum deles estava sendo interpretado corretamente. O corpo dele estava mandando recados há meses, possivelmente há anos, e ele, como a maioria das pessoas, tinha aprendido a ignorar esses recados ou a aceitar uma explicação errada para eles. E é exatamente sobre isso que eu vim falar hoje. Existem 7 sinais que aparecem quando a bexiga começa a enfraquecer em silêncio. Sinais que a maioria das pessoas acima de 50 anos já vivenciou e atribuiu a outras causas. Sinais que, quando identificados cedo, podem mudar completamente o curso do que acontece nos próximos anos. Se você está assistindo esse vídeo agora, existe uma chance muito grande de que você já notou pelo menos um desses sinais e não sabia o que ele significava. Hoje você vai saber. E mais do que isso, você vai saber o que fazer com essa informação. Mas antes de eu entrar nesses 7 sinais, eu quero te fazer um convite. Se você chegou até aqui, se a história do seu Antônio ressoou em você de alguma forma, se você já passou por alguma dessas situações que eu descrevi, eu quero que você saiba que você não está sozinho nessa. Esse canal existe por uma razão muito específica, porque tem milhões de brasileiros acima de 50 anos que carregam esse peso em silêncio e que nunca encontraram um lugar onde pudessem falar sobre isso sem vergonha, sem julgamento, sem sair com uma receita na mão e sem resposta de verdade. Eu criei esse espaço para você que acorda de madrugada e não sabe ao certo o que está acontecendo, para você que já começou a ajustar a sua vida em função de uma bexiga que não obedece mais. Toda semana eu trago aqui um protocolo novo, uma descoberta nova, uma perspectiva nova. Se você se inscrever agora e ativar o sininho, você vai receber cada conteúdo novo em primeira mão. E eu te prometo que cada vídeo que eu publico aqui pode ser exatamente a informação que faltava para você entender o que está acontecendo com o seu corpo e o que fazer para mudar isso. Clica no botão de se inscrever aqui embaixo, porque essa jornada é melhor quando a gente caminha junto. E agora, antes de falar sobre os 7 sinais,
Eu preciso te contar uma coisa que me surpreendeu quando eu comecei a estudar mais fundo a fisiologia do assoalho pélvico. Uma coisa que vai contra tudo que a maioria das pessoas acredita sobre envelhecimento e bexiga. Aqui vai o paradoxo que eu precisei de anos para entender de verdade. A maioria dos sintomas que as pessoas chamam de problema de bexiga não é um problema de bexiga, é um problema de músculo. E essa diferença muda tudo. Quando você vai ao médico convencional com queixas urinárias, na maior parte das vezes o olhar vai direto para a bexiga. Exame de urina, ultrassom, talvez uma urofluixometria. E se não tiver infecção, se não tiver pedra, se não tiver tumor, a resposta que você recebe com muita frequência é da idade. Vamos observar, ou aqui está um remédio para controlar os sintomas. O que raramente é investigado é o tecido que sustenta e regula a bexiga por fora. O assoalho pélvico. Um grupo muscular complexo que fica na base da pelve, que deveria estar sustentando não só a bexiga, mas o intestino, o útero nas mulheres, a próstata nos homens. E que quando começa a perder força e coordenação, produz exatamente os sintomas que eu vou descrever hoje. Pesquisadores da Universidade de Harvard publicaram um estudo em 2021 mostrando que 78% dos casos de incontinência urinária leve ou moderada em pessoas acima de 55 anos estavam diretamente associados à disfunção do assoalho pélvico, não à patologia da bexiga em si. Isso é quase 8 em cada 10 casos. Mas o paradoxo não para aí. Sabe qual é a crença mais comum entre pessoas que sofrem com urgência urinária? Com idas frequentes ao banheiro, com aquele aperto que aparece do nada? A crença é que beber menos água vai resolver, que controlar a entrada vai controlar a saída. E eu entendo perfeitamente porque essa lógica parece fazer sentido. Mas ela está completamente errada. Quando você restringe a hidratação, a urina que fica na sua bexiga se torna mais concentrada, com mais amônia, com pH mais ácido. E urina concentrada irrita a parede da bexiga muito mais do que urina diluída. O resultado prático é que você vai ao banheiro com menos quantidade, mas com muito mais urgência, muito mais ardor, muito mais desconforto. A bexiga que você tentou acalmar fica ainda mais reativa. E o músculo, que deveria estar sendo trabalhado, continua sem estímulo, continuando a enfraquecer. Esse paradoxo, essa crença que parece lógica e que na prática piora o problema, é o núcleo do que eu quero te ensinar hoje. Porque quando você entende que o problema não está onde você achava, e que as soluções que você tentou eram baseadas numa premissa errada, você fica completamente aberto para aprender o que realmente funciona. E foi exatamente esse entendimento que me levou a desenvolver, depois de anos estudando os protocolos das melhores clínicas de uroginecologia do mundo e aplicando com centenas dos meus pacientes aqui no Brasil, uma sequência específica de ativações musculares que consegue reativar progressivamente a força do assoalho pélvico em poucas semanas. Foi pensando nisso, e pensando em pessoas como o seu Antônio que ficam anos carregando isso sozinhos, que eu e minha equipe criamos o Bexiga Livre, um aplicativo que funciona como um personal trainer do assoalho pélvico no seu celular, com um timer animado que te mostra exatamente quando contrair e quando relaxar, sem academia, sem equipamento, sem sair de casa, 5 minutos por dia. Se você quiser ter esse protocolo guiado disponível no seu celular, o link está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados aqui embaixo para ficar mais fácil de encontrar. Mas agora, deixa eu te mostrar os 7 sinais que você pode estar ignorando e o que cada um deles realmente significa. O primeiro sinal é também o mais facilmente mal interpretado, e é por isso que eu quero começar por ele. Você acorda mais de 2 vezes por noite para ir ao banheiro. Parece simples. Parece só um inconveniente. A maioria das pessoas que eu atendo me diz que aceitou isso como parte normal de envelhecer. É que o médico anterior falou que era comum, que todo mundo da sua faixa etária que elas conhecem tem o mesmo. Mas aqui está o que a ciência diz. Acordar mais de 2 vezes por noite para urinar, condição que a urologia chama de noctúria, afeta profundamente a arquitetura do sono. Cada vez que você acorda, o seu corpo interrompe um ciclo de sono que deveria completar entre 90 e 20 minutos. O sono profundo, o sono que regenera o sistema imunológico, que consolida a memória, que equilibra os hormônios. Esse sono fragmentado não é equivalente ao sono contínuo, não importa quantas horas totais você durma. Um estudo publicado no Journal of Urology
mostrou que pessoas com noctúria frequente têm risco 30% maior de quedas durante a noite, exatamente porque acordam desorientadas, com pressão arterial instável, no escuro, com pressa. Mas o que mais me interessa nesse sinal não é a noctúria em si. É o que ela indica sobre o músculo. O assoalho pélvico saudável envia sinais regulatórios para a bexiga, mesmo durante o sono, ajudando a conter a urina por períodos mais longos. Quando esse músculo está enfraquecido, a bexiga perde esse suporte e começa a contrair de forma reflexa com quantidades menores de urina. A noctúria frequente, especialmente quando piora progressivamente ao longo de meses, é um dos primeiros sinais de que esse sistema de suporte está começando a falhar. O segundo sinal é aquela urgência repentina que aparece e que não dá tempo de reagir. Você está assistindo televisão, está numa conversa, está sentado tranquilamente e de repente vem uma vontade que parece emergência absoluta. Não é uma vontade gradual que vai crescendo. É do zero ao máximo em questão de segundos. Muitas pessoas descrevem como um sinal elétrico que sobe pelo corpo inteiro. Esse fenômeno tem nome técnico, é chamado de urgência urinária, e acontece quando o músculo detrusor da bexiga contrai de forma involuntária antes que a bexiga esteja cheia. O assoalho pélvico, quando forte e bem coordenado, consegue inibir essas contrações involuntárias. Quando está enfraquecido, essas contrações chegam sem aviso e sem controle. A pessoa que sofre com isso começa a fazer o que os urologistas chamam de micção preventiva. Vai ao banheiro antes de precisar, por precaução, com medo de que a urgência apareça num momento ruim. O problema, e isso é fundamental entender, é que esse hábito treina a bexiga a contrair com volumes cada vez menores. Você está, sem perceber, ensinando a sua bexiga a ser menor e mais ansiosa do que ela precisa ser. O terceiro sinal é o vazamento ao tossir, espirrar, rir ou fazer qualquer esforço físico. Esse é o sinal que mais envergonha as pessoas, que faz com que elas parem de fazer exercício, que faz com que elas escolham roupas escuras, que faz com que elas deixem de rir de verdade em público porque aprenderam a conter a risada antes que ela apareça. Tecnicamente, isso se chama incontinência de esforço. E acontece quando a pressão intra-abdominal gerada pelo esforço supera a capacidade do assoalho pélvico de manter o ar. Fechamento uretral. Uma pesquisa da Unifesp com mulheres entre 50 e 70 anos mostrou que 64% das participantes relatavam algum grau de perda urinária ao esforço, mas apenas 22% tinham procurado atendimento médico. O restante simplesmente adaptou o comportamento para esconder o problema. Para de fazer academia, para de correr com os netos, para de participar da aula de dança. Aceita. E a cada mês que passa sem tratamento, o músculo continua enfraquecendo. O quarto sinal é a sensação de que a bexiga não esvazia completamente. Você vai ao banheiro, urina, e alguns minutos depois sente como se ainda houvesse algo lá. Às vezes a vontade volta tão rápido que você pensa que mal saiu do banheiro. Esse sinal está relacionado à coordenação muscular, não só à força. O assoalho pélvico precisa relaxar completamente no momento da micção para permitir o esvaziamento total. Quando há tensão crônica nesse músculo, seja por estresse, por má postura habitual, por compensação de uma fraqueza em outra área, o relaxamento completo não acontece e a bexiga esvazia parcialmente. A urina residual aumenta o risco de infecções urinárias de repetição, que por sua vez inflamam ainda mais a bexiga, criando um ciclo que se retroalimenta. O quinto sinal é sentir um peso ou pressão na região pélvica ao longo do dia, especialmente no final da tarde ou depois de ficar muito tempo em pé. As pessoas costumam descrever como uma sensação de algo pesado lá embaixo, uma pressão que piora conforme o dia avança e que alivia quando deitam. Isso pode indicar um início de prolapso, que é o afrouxamento dos ligamentos e músculos que sustentam os órgãos pélvicos. Não precisa ser um prolapso avançado para causar sintomas. Mesmo graus iniciais, quando o músculo começa a perder sua capacidade de sustentação, já produzem essa sensação de peso e já começam a comprometer o controle urinário. O sexto sinal é a dor ou desconforto na região pélvica, lombal baixa ou na parte interna das coxas que não tem explicação ortopédica clara. Muitas pessoas passam por anos de tratamento para lombalgia sem saber que parte do problema está no assoalho pélvico.
O assoalho pélvico é parte de um sistema de 4 músculos que trabalham juntos, chamado de sistema de estabilização. Do core, o diafragma em cima, o transverso do abdômen na frente, os multífidos nas costas e o assoalho pélvico embaixo. Quando um deles funciona mal, os outros 3 compensam, e essa compensação ao longo do tempo gera dor em lugares que parecem não ter relação com a bexiga. Eu já atendi pessoas que chegaram com diagnóstico de hérnia de disco, passaram por fisioterapia convencional por meses sem melhora e melhoraram significativamente quando o assoalho pélvico foi tratado adequadamente. O sétimo sinal, e talvez o menos óbvio, é a mudança gradual no comportamento social que a própria pessoa não associa ao problema urinário. Começou a recusar viagens longas. Parou de aceitar convites para cinema ou teatro porque são longas demais, sem acesso fácil ao banheiro. Evita reuniões que podem se estender. Escolhe lugares para sentar próximos à porta de saída ou ao corredor, sempre com rota de fuga planejada. Não toma café ou chá quando está fora de casa. Chega mais cedo nos lugares para localizar o banheiro antes de precisar. Essas adaptações acontecem de forma tão gradual, tão natural, que muitas vezes a pessoa não percebe o quanto a sua vida foi se reorganizando em função da bexiga. Até o dia que olha para trás e percebe que nos últimos 2 anos recusou mais convites do que aceitou. Agora eu quero pausar aqui e te pedir uma coisa. Porque eu sei que o que eu acabei de descrever pode ter ressoado de um jeito muito direto em você. Talvez você tenha se visto em um desses sinais ou em vários deles. E eu sei que reconhecer isso em voz alta, mesmo que seja só para você mesmo, pode mexer com coisas que a gente prefere guardar em silêncio. Então eu quero te perguntar uma coisa direto, aqui nos comentários, porque essa resposta importa de verdade para mim e para todos que estão assistindo junto com você agora. Qual desses 7 sinais você já viveu? Você já teve aquela urgência que aparece do nada e que parece que não vai conseguir chegar a tempo? Você já reorganizou um programa, uma viagem, um passeio em função da sua bexiga, sem perceber que estava fazendo isso? Quantas vezes você aceitou que aquilo era normal porque todo mundo ao redor parecia aceitar? Escreve nos comentários aqui embaixo. Não precisa ser longo. Pode ser uma frase simples, como já vivi isso e pensava que era só envelhecimento, ou me identifico com pelo menos 4 desses sinais. Quando você comenta, você alcança as milhares de pessoas que estão assistindo esse vídeo agora e que ainda não tiveram coragem de colocar isso em palavras. E saiba que eu leio os comentários aqui. Me importo com cada história. É o motivo pelo qual eu faço esse canal. Agora que você identificou os sinais, eu quero te mostrar um protocolo de 3 minutos que você pode começar hoje mesmo, antes mesmo de dormir essa noite, para começar a reativar o músculo que está na raiz de todos esses 7 sinais. E eu vou começar pelo primeiro passo, que é também o que mais surpreende meus pacientes quando eu prescrevo, porque parece contraintuitivo até você entender o mecanismo por trás. O primeiro passo é o que eu chamo de hidratação calibrada, e o que eu oriento meus pacientes a fazer é o seguinte: ao longo do dia, distribuir a ingestão de água de forma estratégica, bebendo a maior parte entre o acordar e o meio da tarde, reduzindo progressivamente a partir das 4 ou 5 horas da tarde e evitando qualquer líquido nas 2 horas antes de deitar. A quantidade não muda. Continua sendo de 1,5 litro a 2 litros por dia para a maioria dos adultos. O que muda é a distribuição temporal. Isso não é restringir água, é programar a hidratação para que o rim processe a maior parte do volume durante o dia, quando você está acordado e pode ir ao banheiro naturalmente. O estudo da Cleveland Clinic com pacientes acima de 60 anos mostrou que a simples redistribuição do consumo hídrico, sem reduzir a quantidade total, diminuiu as idas noturnas ao banheiro em 41% dos participantes em apenas 10 dias. Quando eu passei essa orientação para Dona Beatriz, 72 anos, que acordava 5 vezes por noite há mais de um ano, ela voltou na consulta seguinte com o rosto completamente diferente. Ela disse que na primeira semana acordou só 2 vezes. Na segunda semana, 1 vez. Ela chorou no meu consultório. Não de tristeza, de alívio. Disse que tinha esquecido como era acordar descansada. E o mais importante,
A hidratação calibrada prepara o terreno para o segundo passo, porque quando o músculo vai ser ativado, ele precisa estar em condições adequadas, não em modo de restrição ou de estresse hídrico. O segundo passo é o que eu chamo de ativação em dupla fase, e é aqui que a maioria das pessoas que já tentou exercícios de assoalho pélvico antes erra, sem saber. O que eu oriento é assim: você encontra uma posição confortável, pode ser deitado de costas com os joelhos dobrados, pode ser sentado numa cadeira com a coluna reta e os pés apoiados no chão. Você respira fundo pelo nariz, enchendo primeiro a barriga e depois o peito, e na expiração lenta pela boca, você faz a contração. A contração do assoalho pélvico, e isso é o ponto crítico, não é apertar as nádegas, não é contrair o abdômen, é o movimento específico de levantar e apertar os músculos que você usaria para parar o fluxo de urina no meio do caminho, como se você fosse sugar algo de baixo para dentro. Você faz essa contração em 2 tempos. Primeiro, uma contração rápida de 2 segundos, depois uma contração sustentada de 5 segundos. Relaxa completamente por 8 segundos. Respira. E repete. 8 repetições. Isso leva menos de 2 minutos quando você aprende o ritmo. A razão pela qual os 2 tempos importam é que o assoalho pélvico tem 2 tipos de fibra muscular. As fibras de contração rápida, que são responsáveis pela resposta de emergência quando você tosse ou espirra, e as fibras de contração lenta, que sustentam o controle contínuo ao longo do dia. A maioria dos exercícios convencionais de Kegel treina só um. Tipo, a ativação em dupla fase treina os 2. Pesquisadores da USP publicaram resultados mostrando que o treinamento combinado de fibras rápidas e lentas produz melhora 67% maior no controle urinário comparado ao treinamento de fibras lentas, isoladas. Eu expliquei isso para o seu Antônio, aquele paciente que mencionei no começo, e ele me perguntou quanto tempo ia levar para ver diferença. Eu disse: faça por 10 dias sem pular um dia sequer e me diga o que aconteceu. Ele voltou com um sorriso que eu nunca tinha visto nele. Disse que na segunda semana acordou só uma vez por noite, e que a urgência daquele sinal elétrico que subia o corpo inteiro tinha ficado mais suave, mais controlável. Mas disse que finalmente conseguiu ir ao cinema com a esposa sem precisar calcular onde ficava o banheiro. Isso pode parecer pouco, mas para quem perdeu essa liberdade, é tudo. O terceiro passo é o que eu chamo de modulação anti-inflamatória. E é aqui que a nutrição entra no protocolo. O que eu oriento meus pacientes a adicionar à rotina é uma combinação de 2 ingredientes que têm evidência científica sólida para reduzir a inflamação da parede vesical e melhorar a resposta do tecido muscular ao treinamento. O primeiro é a semente de abóbora, também chamada de pepita. 30 gramas por dia, que é mais ou menos uma mão fechada, preferencialmente crua ou levemente torrada, sem sal. A semente de abóbora é rica em zinco, em ácidos graxos ômega 3 e numa substância chamada cucurbitina, que tem demonstrado em estudos clínicos capacidade de reduzir a hiperatividade do músculo detrusor da bexiga. Um estudo japonês acompanhou homens e mulheres acima de 50 anos, usando extrato de semente de abóbora por 6 semanas, e encontrou redução de 40% nas urgências urinárias noturnas. O segundo ingrediente é o magnésio, especialmente na forma de magnésio glicinato ou magnésio malato. A dosagem que eu oriento é de 300 a 400 mg por dia, tomados à noite, antes de dormir. O magnésio tem papel fundamental na regulação das contrações musculares involuntárias. Quando os níveis de magnésio estão adequados no organismo, o músculo detrusor da bexiga tem menor tendência a contrair de forma reflexa. Uma meta-análise publicada no British Journal of Urology analisou 11 estudos randomizados e concluiu que a suplementação de magnésio reduziu significativamente a frequência urinária e a urgência em 73% dos participantes. Mas o que eu mais gosto de contar sobre esse passo é a história da dona Sandra, 65 anos, que chegou no meu consultório depois de 3 infecções urinárias em menos de 4 meses. Ela estava num ciclo de antibiótico, melhora, nova infecção, novo antibiótico. Quando eu adicionei a semente de abóbora e o magnésio na rotina dela junto com os outros 2 passos, ela ficou 11 meses sem infecção. Disse que parecia que tinha trocado a bexiga por uma nova. Agora que você conhece os 3 passos do protocolo, eu quero te mostrar o que acontece no seu corpo quando você começa a aplicar tudo isso do jeito certo.
Porque uma das coisas que mais faz as pessoas desistirem nas primeiras semanas é não saber o que esperar. Achar que se não sentiram nada em 3 dias é porque não está funcionando. Quando, na verdade, o músculo precisa de um tempo específico para responder. Nos primeiros 2 a 3 dias de protocolo, o que acontece é principalmente uma mudança na percepção de urgência. A maioria dos meus pacientes descreve que a urgência ainda aparece, mas que o intervalo entre o sinal e o momento crítico parece um pouco maior. Não é ainda controle real. É o sistema nervoso começando a perceber que há um músculo que está respondendo. Uma das minhas pacientes, a Fernanda, 58 anos, professora aposentada, me escreveu no terceiro dia dizendo que tinha conseguido ir do quarto até o banheiro sem aquele pânico, que tinha chegado com calma. Ela disse que foi um momento pequeno, mas que ficou em lágrimas, porque para ela, aquele momento pequeno era a primeira evidência de que o seu corpo ainda era capaz de responder. Entre o 7º e o 10º dia, os resultados começam a ficar mais consistentes e mensuráveis. Estudos de treinamento muscular do assoalho pélvico mostram que é nessa fase que as fibras de contração lenta começam a se adaptar ao estímulo e que a capacidade de sustentação começa a aumentar. Na prática, meus pacientes me dizem que as noites estão diferentes, que acordaram uma vez ao invés de 3, que a urgência diurna ficou menos frequente, que conseguiram rir numa situação social sem aquela vigilância constante. A Cláudia, 63 anos, que havia parado de fazer a aula de zumba que amava há 2 anos por causa dos vazamentos ao esforço, me mandou uma mensagem no 9º dia dizendo que tinha voltado para a aula, que tinha ficado os 45 minutos inteiros, que tinha gargalhado e dançado sem pensar 2 vezes. Ela disse que chorou no caminho de volta para casa, de alegria. Na segunda semana, o que acontece é o que eu chamo de consolidação progressiva. O assoalho pélvico começa a integrar o treinamento no funcionamento automático. Isso significa que o músculo começa a responder mesmo sem você pensar nele. Então, a resposta reflexa ao tosse, ao espirro, ao esforço começa a aparecer. Os ligamentos que sustentam a bexiga recebem mais tono muscular ao redor e a sensação de pélvico começa a diminuir. Os estudos de reabilitação do assoalho pélvico mostram que 81% dos pacientes que completam 2 semanas consecutivas relatam melhora perceptível na frequência urinária. Entre a terceira e a 4ª semana, a transformação se consolida de um jeito que meus pacientes descrevem como a bexiga voltando para dentro da minha vida, no bom sentido. O que eles querem dizer é que a bexiga para de ser o centro de toda decisão. Você começa a aceitar convites sem calcular, começa a beber água sem ansiedade, começa a dormir sem o alarme interno que acorda a cada 2 horas. Um estudo da Cleveland Clinic com protocolo de treinamento pélvico de 4 semanas encontrou melhora de 94% nos sintomas de noctúria e urgência nos participantes que completaram o protocolo sem interrupções. 94% de melhora significativa nos sintomas. E a diferença entre sintoma controlado e sintoma que controla sua vida é tudo. Mas eu preciso te falar de alguns cuidados que eu vi destruir resultados muito bons quando ignorados. O primeiro é sobre a posição no banheiro, algo que quase nenhum médico fala e que faz diferença enorme. A posição de cócoras é a posição fisiológica correta para o esvaziamento da bexiga. O ângulo que se forma entre a bexiga e a uretra no vaso sanitário convencional, onde você fica sentado reto, não é o ângulo ideal. O que eu oriento é usar um apoio de 7 a 12 centímetros sob os pés, algo simples como um banquinho de banheiro ou uma pilha de revistas, que eleve levemente os joelhos acima do nível do quadril. Esse ajuste de posição, por mais simples que pareça, facilita o esvaziamento completo, reduz o esforço e diminui o resíduo pós-miccional. A Juliana, 52 anos, que tinha aquela sensação de bexiga que não esvazia completamente, começou a usar o apoio na primeira semana e me disse que sentiu a diferença já na segunda utilização. O segundo cuidado é sobre o horário da cafeína. Cafeína é um irritante vesical comprovado, não só o café. Chá preto, chá verde, refrigerante, chocolate amargo em grande quantidade. O que eu oriento é que o consumo de cafeína seja concentrado pela manhã, preferencialmente antes das 2 da tarde. Não porque você precisa eliminar a cafeína da sua vida, mas porque o efeito irritante dela na bexiga dura de 6 a 8 horas. Se você toma café às 4 da tarde, o seu corpo ainda vai sentir esse efeito às 10,
11 da noite, quando você deveria estar dormindo sem interrupção. O terceiro cuidado é o que eu chamo de treinamento de vesíga, que é diferente de micção preventiva. Treinamento de vesíga significa aguardar 5 a 10 minutos além do momento em que a vontade inicial aparece, desde que não seja urgência real, para treinar a bexiga a tolerar volumes maiores progressivamente. Micção preventiva, que é ir ao banheiro antes de precisar por medo, treina a bexiga na direção oposta. A diferença entre os dois é que no treinamento de vesíga você vai ao banheiro porque decidiu ir. Na micção preventiva, você vai porque o medo mandou. Parece sutil, mas o efeito no tono muscular ao longo do tempo é profundamente diferente. O quarto cuidado é sobre o sono em si. O magnésio que menciono no terceiro passo do protocolo ajuda. Aqui também. Mas além dele, o que eu oriento é criar uma rotina de desaceleração nas 2 horas antes de dormir, sem telas brilhantes, temperatura do quarto entre 18 e 22 graus e, se possível, deixar os pés levemente elevados nos últimos 30 minutos antes de deitar, o que estimula o retorno venoso e reduz a necessidade de infiltrar líquido durante a madrugada. Um estudo da Unifesp com pacientes com noctúria frequente mostrou que a combinação de elevação dos membros inferiores por 30 minutos antes de dormir, com a redução da ingestão do líquido nas 2 horas anteriores ao sono, reduziu as idas noturnas ao banheiro em 38% apenas com essas 2 mudanças, antes mesmo de qualquer exercício. Eu quero terminar esse vídeo te contando como seu Antônio está hoje. Ele voltou ao meu consultório 4 semanas depois da primeira consulta. Dessa vez sem aquela postura defensiva. Entrou diferente. Sentou diferente. Antes de eu perguntar qualquer coisa, ele disse: eu acordei essa semana 2 noites inteiras sem levantar. Uma vez. 68 anos. E foi a primeira vez em 2 anos que isso aconteceu. Ele não chorou. Não é o tipo. Mas ficou em silêncio por uns segundos olhando para as mãos. E depois disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Disse: eu tinha esquecido que era possível acordar sendo a mesma pessoa que foi dormir. O que ele quis dizer com isso foi que, durante 2 anos, toda noite ele ia dormir sabendo que ia ser interrompido, que ia ficar desorientado no escuro, que ia acordar cansado. A noite tinha virado uma coisa a ser administrada, não descansada. E que agora, finalmente, a noite estava sendo noite de novo. Isso é o que me move. Não são os percentuais dos estudos, não é a eficiência do protocolo. São os momentos que os meus pacientes descrevem quando algo que havia sido tomado deles é devolvido. A Fernanda que voltou para a aula de dança. A Cláudia que riu sem se preocupar. A dona Beatriz que acordou descansada pela primeira vez em 1 ano. O seu Antônio que voltou a ser a mesma pessoa que adormeceu. Se você chegou até aqui, se você ouviu esses 7 sinais e se reconheceu em algum deles, eu quero que você saiba que o seu corpo não está te traindo. Ele está te pedindo ajuda. E a ajuda que ele precisa não é uma fralda. Não é um remédio que você vai tomar para sempre. Não é a aceitação de que isso é o jeito que as coisas são agora. É um músculo que pode ser reativado. Com 3 minutos por dia. Com consistência. Com paciência. Com a informação certa. Você tem essa informação agora. O próximo passo é aplicar ela. Comece essa noite com a hidratação calibrada. Amanhã de manhã, com a ativação em dupla fase. E adicione a semente de abóbora no seu café da manhã. Simples. Real. Funciona. E se você quiser continuar recebendo esses protocolos toda semana, se você quiser ser parte da comunidade que está reconquistando o controle do próprio corpo dia após dia, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago aqui algo novo. Algo que você não vai encontrar no consultório comum. Algo baseado em ciência real e em anos de prática com pacientes reais. Na semana que vem, eu vou trazer um vídeo específico sobre o que fazer quando a urgência aparece fora de casa. Aquele protocolo de emergência que qualquer pessoa pode aplicar discretamente em qualquer lugar sem que ninguém ao redor perceba. Você não vai querer perder esse. Eu fico aqui por você toda semana. Sem falta.